nação, está começando mais um Cadê Você? E aqui nós vamos localizar e contar onde está aquele atleta que com certeza você lembra que jogou no Flamengo. De curta passagem, mas com participações importantes em jogos do Brasileiro de 2006, o nosso convidado da vez gostava do drible e também de servir os companheiros. E eu tô falando dele, do nosso ex-meia Walter Minhoca. Se liga aí! Thiago, prazer meu, velho. Obrigado pelo convite aí, oportunidade. E vamos bater um pouquinho de resenha e contar uma história, né? Eu acho que o que resta pra gente que prepara de jogar bola é essa história. A resenha, né, Walter? É sempre bom. E pra gente começar, Walter, como é que foi seu início no futebol e como é que aconteceu a sua chegada aqui pro Flamengo? E claro, de onde que surgiu o apelido Minhoca? Justamente quando eu saí aqui de Betim, eu sou de Betim, né, Minas Gerais, aqui em Grande BH, e eu saí de uma escolinha aqui, fui pro Cruzeiro com 16 anos, e logo que eu cheguei no Cruzeiro, já fui para um torneio em Cuiabá, e no primeiro jogo, já, cheguei numa semana, 5 dias depois, a gente já foi para essa viagem, não conhecia ninguém ainda, praticamente, e acabou que no primeiro jogo, numa jogada que eu fiz lá, individual, que eu acabei driblando dois atletas lá do time adversário, me empurraram assim, e eu caí na grama, na verdade, arrastando o peito no chão ali. Aquilo ali, o colega meu que estava no quarto comigo, que a gente não tinha nem intimidade, que era o Beto, ele falou que eu caí no chão ali parecendo uma minhoca e falou assim, tá aí, ninguém te conhece, então vou começar a chamar você de minhoca. Aí eu fiquei naquela, não vou apelar não, para ver se não pega, né, porque me chamar de minhoca é dureza. Mas não teve jeito não, mesmo eu sem apelar, acabou ficando. E depois eu fiquei no Cruzeiro esse período, com 19 anos que eu fui para Ipatinga. A primeira vez que eu fui para Ipatinga, na verdade, foi em 2002. E depois a gente sempre indo e voltando, ia para outro clube. Eu sempre fui do Cruzeiro, todos os clubes que eu ia era por empréstimo, inclusive Flamengo eu fui emprestado. Fui para Portugal emprestado, fui para a Arábia Saudita emprestado, aí rodei bastante aí no futebol, até naquele ano de 2006, que eu voltei de Portugal, que eu estava jogando no Marítimo, e a gente fez estava fazendo uma campanha muito boa com o Ipatinga, tanto no Campeonato Mineiro quanto na Copa do Brasil, foi onde que teve aquele jogo aí do Botafogo, contra o Botafogo principalmente, que modéstia à parte aí, os 2 jogos eu fui muito bem, dos 6 gols que o nosso time fez. Eu fiz um gol, tive participação direta nos outros 5 gols, com assistência. E depois disso já veio uma proposta, né, do Kleber Leite junto ao Cruzeiro, para poder estar me emprestando para o Flamengo. E aí foi onde surgiu a saída minha para o Flamengo. A princípio foi eu, Diego Silva, Léo Medeiros, né? E eu só falo que eu falo sempre que eu fui ter a dimensão de fato mesmo do que é quando eu cheguei e pisei na Gávea. Aí eu falei assim, caraca, isso daqui é diferente de qualquer clube que eu já participei. Depois você vai conversando com um e com outros, cara, fala, meu sonho é jogar no Flamengo, meu sonho é jogar no Flamengo. Eu falei, não é possível. Eu estive lá e não imaginava de fato o que era o Flamengo. Hoje em dia nem se fala. Hoje em dia, diante de toda a estrutura que o Flamengo tem, nem se fala do que é o Flamengo hoje. Então, você chega, não participa da campanha com o Flamengo na Copa do Brasil, mas acaba chegando depois e disputa, como falamos, né, 19 jogos naquele ano de 2006, mas você teve, assim, um início muito interessante no Flamengo, né, Walter? Você fica no banco algumas partidas e chega a assumir a titularidade num certo momento e participa
de gols, né? Dá assistências também em alguns jogos. Conta também como é que foi esse início também de Flamengo, até você pegar essa titularidade. E o que você acha que aconteceu também, que você não conseguiu ter essa sequência no Flamengo? Então, Thiago, o primeiro jogo eu lembro perfeitamente, se eu não me engano, foi contra São Paulo, no Morumbi. Eu fiquei na reserva, já o segundo, aí eu entrei um pouquinho no jogo lá. Entrei lá uns 10 minutinhos. O segundo jogo já foi contra o Juventude no Maracanã. Foi meu primeiro jogo no Maracanã, na verdade, com a camisa do Flamengo, né? E eu tava no banco também, eu joguei um pouco mais. Nós ganhamos esse jogo de 3-1, eu dei uma assistência do terceiro gol pro Léo Moura. E a primeira bola que eu já peguei nesse jogo, eu já dei um lençol no adversário, deu uma assistência de calcanhar pro Ramires, e foi assim, a torcida, foi a primeira sensação que eu tive de ouvir a torcida gritar meu nome no estádio. E como você falou, de 19 partidas, eu diria que depois desse jogo contra o Juventude, se eu não me engano, a gente pegou o Internacional lá em Porto Alegre, perdemos o jogo lá, se eu não me engano, de 1-0. Eu chutei uma bola na trave ainda, não estava 1-0 já. E depois desse jogo internacional, eu tive uma sequência boa como titular. Eu diria que, eu acho que, se eu não me engano, foram uns 6, 7, 8 jogos mais ou menos como titular. E acabou que eu perdi a posição depois, quando o Renato Augusto voltou da seleção, né? O Renato Augusto, na época, estava na Sub-20, aí ele voltou, fez os jogos da final da Copa do Brasil, onde o time, nosso falou, foi campeão, os 2 jogos muito bem.